Pessoal, nessa última parte, então, nós vamos falar a respeito de um equipamento extremamente importante, ok, na cunicultura, que é o ninho, além de outros equipamentos também, equipamentos do nosso dia a dia. Bom, vamos começar pelo ninho. Pessoal, o ninho, né, conforme eu mencionei, é um dos itens mais importantes da granja. Você sabe por quê? Simplesmente porque o animal nasce aí. Se o coelho é o principal produto de venda na cunicultura pet, na cunicultura corte, ou seja, a cunicultura gira em torno da venda de animais, ok? Obviamente que nós temos que caprichar, ok, no nascimento desse animal. E aí nós estamos falando em qualidade de ninho, ok? É justamente onde a gente não pode economizar, embora muitas vezes a gente quer economizar exatamente nesse ponto, o que não é indicado. Ok? Então, vamos começar comentando dos tipos de ninhos que nós temos aí no mercado, ok? Existem ninhos abertos e ninhos fechados, ok? A gente vai estar mostrando aqui para vocês que existem um ninho que é praticamente todo aberto, como esse que vocês estão vendo aqui. Tá vendo que protege menos o animal que está lá dentro. Mas existem ninhos que são fechados como se fossem caixa, com uma pequena abertura. Esses ninhos fechados são os mais utilizados, ok? Mundialmente. Eu vou estar mostrando para vocês alguns exemplos. Bom, os ninhos podem ser internos ou externos, ok? Nós podemos colocar o ninho dentro da nossa jaula, dentro da nossa gaiola, ok? Mas também a gente pode colocar ele fora, utilizando para isso uma abertura que pode ser aquela abertura onde o comedouro é introduzido. E nesse caso, o comedouro iria para outro lugar dentro da gaiola. E nós vamos falar de opções aqui. Bom, e esses ninhos podem ser também montáveis ou simples. Pode ser uma caixa simples, onde eu coloco dentro ou fora da gaiola, ok? Mas ele também pode ser montável, ele pode ter partes diferentes. Normalmente, né, quando a cunicultura é mais avançada, nós temos um ninho montável, onde cada parte desse ninho vai ter uma função. Então vamos falar um pouquinho aqui, dar alguns exemplos e chamar atenção para algumas coisas importantíssimas. Primeiramente, os ninhos abertos. Aqui nós temos um ninho aberto de madeira e um ninho aberto de chapa galvanizada. Olha só, a madeira, pessoal, ela é o material mais utilizado para se fazer isso. Mas a gente sabe que a madeira tem poros e talvez, tá, do ponto de vista sanitário, não seja o melhor. Talvez é o mais barato. Bom, se a gente utilizar a madeira, obviamente que nós temos que fazer furos aqui. Se por acaso o animal urine aqui dentro, essa urina pode escoar. E o próprio filhote também pode umedecer isso aqui, pode urinar aqui dentro. E nós temos que ter, né, uma capacidade de escoamento aí para qualquer umidade que tiver aqui dentro. Então, obviamente que nós estamos falando em furar a superfície do ninho. Bom, uma vez o cunicultor me comentou também que esse material onde você faz o ninho, o piso do ninho aqui, ele não pode ser muito liso, porque senão o filhote teria dificuldade para caminhar ali e isso poderia favorecer a problemas de pernas. Olha, eu não estudei isso mais a fundo, nunca vi um trabalho, né, mais relatos a respeito disso e nunca observei problemas na prática também, eu não saberia falar mais a respeito disso. Pelo que eu percebo, a madeira é um bom material para se fazer ninhos, ok? Nós temos aqui ninhos também de chapa galvanizada, ok? É um material higienicamente melhor, ok? Para se utilizar. Então, esses dois aqui seriam exemplos aí de ninhos abertos. Olha só, algumas pessoas também costumam aproveitar caixas de resto de sacolão, né? Caixa de fruta. Olha, muito cuidado com a qualidade desse ninho. Igual falei para vocês, o coelho está nascendo aí, então é justamente aí que nós temos que caprichar. Nós não podemos economizar nos ninhos, ok? Então, muito cuidado para escolher o material ou escolher o seu tipo de ninho, tá? Eu não recomendo usar aí caixa de fruta que é aberta embaixo e que pode te gerar muita dor de cabeça. Bom, falando agora sobre os ninhos fechados, nós temos diferentes tipos de ninhos aqui. Tá vendo? Nós temos um ninho mais simples, como esse, sendo vendido aqui no Brasil. Nós temos ninhos aí mais simples, como este aqui, que é vendido no Brasil. Aqui alguns animais dentro desse ninho caixa fechada. Você encontra esse tipo de ninho com muita facilidade aqui no Brasil, ok? E você também pode fazer esse ninho,
Aqui a gente vai estar mostrando também uma estratégia para você construir o seu ninho e você pode achar isso facilmente também em livros, manuais, ok? Bom, no exterior é mais comum, ok, que a gente trabalhe com esse tipo de ninho montável. É um ninho fechado que é montável. Então esse ninho aqui vai ter uma tampa. Essa tampa eu vou poder abrir e fechar conforme a minha necessidade, ok? Essa tampa também pode ser interessante para me fechar essa abertura aqui. Em alguns tipos de manejo, tá? Eu posso fechar essa abertura para impedir que a coelha entre dentro do ninho, tá? A gente vai estar falando dentro da aula de manejo. Isso pode acontecer quando houver alguma necessidade. Então essa tampa aqui pode ser crucial para isso, ok? E nós temos também essa parte de baixo aqui, tá vendo? Que vai receber o meu material de cama, ok? Os filhotes então vão ficar aqui protegidos, tá? Aqui embaixo, veja que também é furado justamente para escoamento. Bom, aqui nós temos um desenho de ninhos feito, tá, para coelhas de raças anãs ou pequenas. Com essas dimensões aqui, eu acho que o ninho fica pequeno, dependendo do tipo de coelha que você tem. Se você tiver na dúvida, a minha sugestão é você mandar fazer um e testar. Você não fazer 50 ninhos de uma vez. Faz um, leva para o animal, veja se o animal vai ter espaço ali para construir o seu ninho, ok? Se ficou num tamanho adequado. E aqui, obviamente, que nós aumentamos um pouquinho, tá, para animais do tipo médio ou gigante. Então aqui, vamos explicar isso melhor. Na altura aqui, se esse desenho tem 25 centímetros, para raças médias você acrescenta 5 centímetros e para raça gigante você acrescenta 10, ok? Vai ficar um ninho maior, ok? O ninho não pode ficar apertado demais, senão a coelha não tem espaço para preparar o ninho ali dentro. E ela tem que ter espaço para fazer esse manejo, esse procedimento. Ok? Então aqui nós temos algumas dimensões indicadas aqui para a construção desse ninho caixa, mas muita atenção aqui, ó, que nós vamos acrescentar alguns centímetros se por acaso nós estivermos falando de animais de porte médio e porte gigante. Muita atenção nisso aí. Bom, pessoal, aqui são tecnologias que a gente desenvolveu aqui em Bambuí, coisas muito simples, mas que tiveram bons efeitos a nível prático. Aqui nós temos o ninho caixa, colocado externamente na gaiola. O que a gente fazia? Veja bem, isso aqui é uma caixa de madeira, ok? E obviamente que essa caixa de madeira tinha também alguns furos para proporcionar o escoamento de alguma umidade interna. Veja que nós temos uma tampa, ok? Para o manejo de filhotes. Nós abríamos isso aqui diariamente quando tínhamos filhotes pequenos, porque uma das normas de manejo é você conferir os filhotes diariamente. Ok? Isso é importante também. Bom, como que nós colocávamos esse ninho? Nós fizemos uma adaptação, onde nós colocamos duas tábuas, duas ripas por baixo. Essas ripas eram amarradas aqui na gaiola, ok? E para que o ninho ficasse mais seguro, mais preso na gaiola, a gente passava também um arame em volta dele. Bom, nós aproveitávamos a abertura do comedouro, que era adaptada justamente para a coelha entrar e sair desse ninho, ok? E o comedouro, então, foi enviado para dentro da gaiola e, claro, tem que ser amarrado dentro da gaiola. Dependendo do animal, ele vai pegar isso aí, vai balançar e vai cair muita ração. Então, esse comedouro dentro da gaiola tem que ser amarrado, ok? Com arame. Bom, isso dá trabalho? Dá trabalho. Justamente porque nossas gaiolas aqui no Brasil não são adaptadas para ninhos externos. Bom, e quais vantagens a gente percebeu utilizando esse ninho externo? Olha só, quando a gente trabalhava com ninhos abertos, tá, aqui em Bambuí, e colocávamos o ninho dentro da gaiola da coelha, a gente percebia uma altíssima incidência de coelhas urinando dentro do ninho. E muitas coelhas também não preparavam bem aquele ninho. Seria como você colocar o ninho exatamente onde o animal faz suas necessidades, urina, defeca, e ele vai continuar entendendo aquele local ali que você colocou como um local para ele continuar fazendo. Então, assim, não é o indicado você colocar isso aí, tá? Tem que ter muito cuidado para você colocar
o ninho no lugar certo na gaiola. É muito difícil de saber. Além disso, gente, eu vou chamar a atenção que o ninho aberto, ele não é tão escuro. O animal não fica tão protegido, ele é muito mais claro. Então, muitas coelhas não enxergam, não entendem que aquele ninho aberto é o local para ela parir. Eu me lembro, por exemplo, que quando a gente colocava esse ninho aberto dentro da gaiola, algumas coelhas ficavam cavando o canto exterior do ninho, ou seja, cavando no ninho do lado de fora, naquela quina que faz ali com a gaiola. Ok? Então não é bom. Eu vou mostrar para vocês aqui, vamos voltar aqui só para deixar isso muito claro. É como se a coelha viesse aqui nesse canto, tá vendo aqui, nesse canto de fora da gaiola, e tentasse cavar ali. Ela não entende que isso aí é o ninho dela. Ok? Então a gente trocou todos os ninhos que nós tínhamos para esse tipo de ninho externo. E aí, quais foram os efeitos dessa troca? Vejam bem. Olha, depois disso, praticamente todas as coelhas prepararam o ninho muito bem. Mas a nossa preparação de ninho aqui em Bambuí era excelente. Por quê? Porque não colocávamos dentro da gaiola, colocávamos externamente. Tá? A incidência de animais que urinavam dentro do ninho praticamente acabou, não tínhamos mais, e elas preparavam muito bem. Então a nossa qualidade de ninho melhorou bastante, o que reverberou em cima da mortalidade, ou seja, a mortalidade pré-desmame diminuiu bastante, principalmente a mortalidade ali no período posterior ao parto, ok? Então muita atenção, tá? Eu acho que é muito interessante a gente pensar em equipamentos, ok, adaptados a esse tipo de situação. Um ninho externo que proporciona um ambiente mais seguro, mais escondido, mais escuro para esse animal e fora da jaula dela, ok? Isso pode ser interessante. Obviamente que enquanto a gente não tem isso no mercado, nós temos que adaptar da maneira que a gente consegue. Foi uma adaptação que nós fizemos aqui e que deu muito certo, tá? Os nossos índices melhoraram muito a partir do momento que a gente começou a utilizar esse ninho aí. Bom, esse outro ninho aqui é um ninho toca que a gente patenteou, a gente conseguiu a patente recentemente. Eu vou gravar um vídeo para você só sobre esse ninho toca, só sobre essa patente, ok? Ele é basicamente aqui um ninho que se coloca embaixo da gaiola, e obviamente que a gaiola tem que ser adaptada para isso, mas é um ambiente também mais escuro, mais protegido, que simula o ambiente natural, onde a coelha pode parir com segurança, simulando bem aí o que acontece na natureza. Então fica aí também a sugestão, ok? Se alguma instituição de ensino, de pesquisa, algum estudante de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, quiser trabalhar com esse ninho, com essa tecnologia, testando isso, ok? Pode ser interessante também, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode ajudar em algum aspecto aí. Ok? Nós vamos gravar um vídeo depois só sobre esse ninho aí. A gente vai gravar mais para frente, ok? Bom, eu devo aquecer meus ninhos? Vejam bem, essa pergunta eu me lembro que a gente discutiu muito isso há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás. Tá? Através de um grupo de cunicultura que nós tínhamos aí no Google. Não era época de grupos de WhatsApp, ou seja, a comunicação não era tão fácil igual é hoje. Então a gente trocava muita informação aí por e-mail mesmo. E eu me lembro que esse aqui foi um dos assuntos, se a gente aquece ou não os ninhos. E eu me lembro que alguns colegas cunicultores desenvolveram aí muitas tecnologias, né? Tecnologias a baixo custo, ok? Para aquecimento dos seus ninhos. Bom, no final, eu cheguei à conclusão que é o seguinte, nós temos que garantir, gente, boas condições para as coelhas. Quem tem que aquecer o ninho, tá? É justamente o metabolismo dos nutrientes ali que vem do leite, que vai gerar calor para os filhotes se aquecerem. É isso que vai aquecer ninho. É o leite que o animal está mamando, metabolizando. E para garantir isso, obviamente que nós temos que alimentar muito bem a coelha. Ok? E para a gente garantir que a coelha prepare um bom ninho também, nós temos que dar boas condições a essa coelha preparar um bom ninho, ok? Então, olha só, a questão do aquecimento dos filhotes tem muito a ver com o preparo de ninho, tem que ser um ninho muito bem preparado, e nós temos que dar condições para a coelha, para ela trabalhar e preparar bem o ninho, e nós temos que alimentar essa coelha muito bem. Se nós fizermos isso, dificilmente a gente vai ter problema com o filhote morrendo de frio nos ninhos, ok? Então,
embora naquele momento a gente tenha discutido muito, pensando em novas tecnologias de aquecimento de ninhos, hoje eu vejo que o segredo é justamente potencializar a coelha, né, o seu manejo, a sua alimentação, para que ela aí possa preparar bem o seu ninho, ok? Bom, outros tipos de equipamentos interessantes aqui que a gente trabalha na cunicultura, muito importante. Vamos começar chamando atenção para a cortina. A cortina é extremamente importante, principalmente no galpão maternidade, onde vai nascer os filhotes, onde eu preciso de um controle de temperatura, ok, mais rigoroso. No dia de nascimento de filhotes, à noite, nós vamos levantar essas cortinas. Os dias que estiverem muito quentes, nós vamos abaixar essas cortinas, ok? Para favorecer também as trocas de ar do exterior com o galpão. Isso vai ser importante. Então, obviamente, que o cunicultor vai ser muito bom, vai ter que ser muito bom em termos de manejo de cortina. Então, as cortinas são interessantes. Tá? Pode ser que eu gaste alguma roldana para mim fazer essas cortinas. Essas cortinas podem ser de ráfia, como esse material que a gente está mostrando aqui, que é muito utilizado para a avicultura, mas obviamente que nós podemos adaptar. Aqui, por exemplo, a nossa colega Liliane adaptou alguns materiais aí quando ela iniciou a granja, o que eu acho muito interessante, mesmo porque a gente cai naquela ideia de começar a granja gastando pouco, adaptando alguma coisa e depois substituindo, investindo conforme o avançar da sua experiência, o avançar, o crescimento da sua granja, ok? Bom, outros materiais importantes também, vamos falar do descanso de patas. É fundamental o descanso de patas para garantir aí uma melhor qualidade de patas a esses animais reprodutores. O que acontece? Principalmente os animais maiores que passam muito tempo aí na gaiola, no piso da gaiola, aquele piso de arame, com o tempo, se a gente não cuidar, pode ser que nós tenhamos problema com pododermatite, que é uma inflamação que acontece na patinha do coelho, mesmo porque ele não tem coxinho plantar, entenderam? Então, é muito comum esse tipo de problema, principalmente para animais mais pesados e animais que passaram muito tempo dentro da gaiola. Então, para melhorar a qualidade de vida desse animal, melhorar o bem-estar desse animal, a gente coloca um descanso de patas. Bom, esses dois descansos de patas que vocês estão vendo aqui, ó, são europeus. Nós não temos esses produtos comercializados aqui no Brasil. Aqui no catálogo da Copelli nós temos esses produtos, ok? Bom, e vale a pena importar? Olha, o material é de boa qualidade. Se o preço fosse competitivo, até valeria a pena, mas o custo de importação é elevado, o produto tem um valor elevado. Então, fica difícil importar. O que nós podemos fazer é adaptar alguns materiais que a gente tem. E aqui eu apresento para vocês um material que é comercializado aqui no Brasil, ok? São algumas placas de piso. Você pode procurar no Mercado Livre por placas de piso, que você vai encontrar, ok? Cada placa de piso, eu não me lembro exatamente quanto tem, mas vai ter um tamanho muito bom para você colocar dentro da sua gaiola e você proporcionar aí, né, um piso mais saudável para essa coelha, que vai ser muito interessante para melhorar a qualidade de vida dela. E essa placa aqui, dependendo da altura da sua gaiola, se você tem pelo menos 50 centímetros de altura, você pode adaptar isso como uma plataforma em segundo nível, que a coelha vai agradecer muito, porque vai melhorar bastante, tá, a qualidade de vida dela dentro da gaiola, ok? Bom, quando a gente começa já a ir para a cunicultura mais industrial, há uma necessidade maior de higienização de todas essas instalações, né? Principalmente higienização de ninhos. Há uma preocupação muito grande com a higienização desse ninho, justamente porque o animal nasce aí, então, obviamente, que de um ninho para o outro, a gente tem que lavar e desinfetar, ok? Então, existe algumas máquinas próprias aí para a gente trabalhar a lavagem desses ninhos de maneira mais eficiente. Bom, se nós não temos essas máquinas aqui no Brasil, nós podemos adaptar aí, tá, da maneira que a gente conseguir, talvez com uma bomba, tá, a gente bater dentro desse ninho, lavar, desinfetar, ok? Vai ser muito importante para a qualidade desse ninho aí, tá, na granja. Bom, o lança-chamas, isso aqui é um dos equipamentos mais importantes também, quando a gente fala do manejo de biosseguridade dentro da granja, isso vai ser muito importante. É um custo muito baixo,
comparado ao benefício que a gente pode proporcionar, ok? Então, é necessário que a gente invista em um lança-chamas ou vassoura de fogo para a gente poder fazer isso, né? Em várias lojas agropecuárias, nós encontramos aí esse lança-chama ou vassoura de fogo, ok? A um custo aí muito barato, 30, 40 reais. E se você já tem um bujão, ok? O investimento inicial seria mais ou menos isso aí. A vassoura de fogo, o bujão e, obviamente, o gás para você poder trabalhar. Chama atenção que o benefício disso é muito grande. Nós indicamos a queima periódica dessas instalações, justamente para a gente reduzir a carga de micro-organismo aí das instalações. Nós vamos falar mais disso quando a gente falar em manejo sanitário, ok? Bom, nós temos também aí carrinhos para transporte de ração, vários tipos de carrinho. Nós necessitamos deslocar essa ração pelo coelhário de maneira eficiente e, obviamente, que nós não vamos carregar o saco. Nós colocamos dentro desse carrinho e vamos em gaiola, de gaiola a gaiola, para a gente poder abastecer os comedouros. Bom, aqui são dois exemplos de carrinhos que são facilmente encontrados aí, que podem ser utilizados. E aqui é um carrinho, tá, da Universidade Politécnica de Valência, tá? É um carrinho de supermercado, mas que tem uma chapa aqui justamente para que os finos não fiquem acumulados aí. Gente, se pelletizou, vai ter fino. Esses pellets vão batendo um no outro ali durante o manejo, né, durante o arraçoamento e, obviamente, que o fino vai ser gerado. Então, aqui, esse fino passa através desses furos aqui, tá? E não vai chegar no comedouro do animal, ok? Bom, podemos ter também caixas para transporte de animais. A turma que trabalha com coelhos para abate precisa investir em caixas de boa qualidade. Essas caixas aqui, por exemplo, que são as caixas utilizadas também na avicultura, ok? E também para transporte de filhotes, é bom se investir em carrinhos, ok? Para desmamar animais, levar esses animais de um local para outro, principalmente quando você tem uma troca de galpões, o animal sai do galpão e vai para outro galpão, é necessário que você transporte esses animais aí dentro de um carrinho. Bom, nós temos esse equipamento aí, ó, que foi retirado desse catálogo aqui da Copelli, que é um equipamento que proporciona limpeza automática. O que acontece? Aqui no Brasil eu não conheço uma granja que tenha, mas na Europa eles têm algumas granjas onde a limpeza abaixo da gaiola acontece, tá, de maneira automática. É ligar um aparelho, ok, periodicamente, e esse equipamento vai recolher as fezes do animal e vai direcionar essas fezes justamente para um local para armazenamento ou tratamento. Então existe esse tipo de equipamento. Acredito que para a cunicultura brasileira ainda nós não chegamos nesse nível de investimento, mas eu acho que é interessante apresentar para vocês, né, essa novidade aí que existe em alguns países, ok? Bom, a questão do sistema de arrefecimento, nós vamos falar bastante aí na aula de ambiência, mas eu já quero apresentar para vocês aqui que existem alguns equipamentos onde nós trabalhamos a climatização interna do galpão, tá? Quando a gente trabalha com galpões mais fechados ou em ambiente mais quente, nós precisamos dessa tecnologia, né? É muito comum, por exemplo, na Europa, um sistema evaporativo, onde um sistema que faz uma pressão negativa dentro do galpão vai puxar o ar em contato com algumas gotículas de água, carregando um pouco de umidade para dentro do galpão, tá? O que vai colaborar para que a temperatura abaixe. Então é um sistema interessante para a cunicultura industrial. Bom, nós temos boas opções aqui no Brasil de abaixar a temperatura, tá? A mesma ideia que eu comentei aqui nesse aparelho é aplicada aqui também, onde um climatizador evaporativo, né, que custa aí por volta aí de R$ 1.500, vai proporcionar um efeito semelhante. Ele vai girar, vai movimentar a velocidade do ar no seu galpão, ok? E vai injetar algumas gotículas de água juntamente com esse ar. Né? Isso tudo vai proporcionar uma queda na temperatura do seu galpão. Pode ser que você conjugue esse aparelho com um termostato que você vai ter, tá? Que vai acionar isso automaticamente, ok? E nós temos aqui também um exaustor que pode ser interessante para retirada do ar quente que está sendo gerado dentro do galpão.
Lembre-se, o ar quente tende a subir e quando ele sobe, ele tem que sair do seu galpão por algum lugar. Uma sugestão é esse exaustor aqui, ok? Outros equipamentos também, balança para pesar animais, se você faz um controle aí dos animais para saber quais ninhadas são mais pesadas, ok? Quais coelhas produzem desmamados mais pesados, isso pode ser interessante para o seu controle, até mesmo para você selecionar animais vindo daquelas coelhas numerosas e pesadas, pode ser interessante. Nós podemos ter marcador para marcar os animais. Se o animal sai da sua granja, é necessário que ele seja marcado, ok? E nós temos aqui, né, conchas para distribuição de várias maneiras que são vendidas aí no mercado, ok? Isso aqui é muito útil na granja. Temos também algumas formas de controlar os animais, isso aqui é um controle zootécnico, são fichas de escrituração zootécnica. O cunicultor pode dependurar essas fichas na frente da gaiola de cada um dos animais, ou pode ter um controle também, né, guardar essas fichas dentro de um armário. Obviamente que nesse segundo caso, cada gaiola tem que ser numerada, cada coelho tem que ter um número ou uma identificação qualquer, ok? Pessoal, então essa aí foi a aula sobre sistemas de produção, instalações e equipamentos. Nós detalhamos bastante e em razão disso nós fizemos várias partes, né? Nós gastamos aí várias semanas para a gente poder gravar, tá? Justamente porque a gente queria detalhar bastante esse assunto, ok? Que é muito importante dentro da granja. É claro que mesmo a gente detalhando, ainda fica muita coisa ainda no ar, né? A cunicultura é muito mais complexa do que a gente está apresentando. E, obviamente, se você quiser saber um pouco mais a respeito de cada um desses equipamentos, sistema de produção, você tem que procurar um material específico para cada um. Se você tiver dificuldade em encontrar, pode deixar aqui nos comentários, ok? Que a gente vai te ajudar a achar, a gente vai te mandar material, ok? Deixa nos comentários, entre em contato com a gente, isso é muito bom. E a gente agradece muito a todos aqueles que apoiam o nosso trabalho, que estão aí no dia a dia conosco, dialogando, de alguma maneira contribuindo para o nosso trabalho. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essas aulas até aqui, ok? Nesse ano, a gente não vai fazer mais aulas, agora em novembro e dezembro, mas a partir do ano que vem a gente volta com essas aulas, onde a gente vai começar o tema nutrição de coelhos. E nós temos muito para falar sobre nutrição de coelhos. Ok? Então, muito obrigado a todos. Fica aí o meu alô, o meu agradecimento e valeu!